Olá, graças a Deus, tudo bom com vocês? Eu sou o Elielson. Estamos aqui nesse canal para falar sobre assuntos relacionados à palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o nome. O que significa um nome? Cada um de nós temos um nome que nos foi dado. Mas eu quero falar em especial a uma pessoa que recebeu um nome e esse nome serviu de arquétipo para que a vida dele se transformasse naquilo que o nome sugeria que ele fosse. O nome dele é Jacó. Como aconteceu a história de Jacó? Jacó e seu irmão Esaú nasceram e no nascimento viu que Jacó segurava a perna do seu irmão Esaú. E eles, seus pais, tinham se pressuposto que Jacó estava querendo puxar seu irmão para trás para avançar na frente dele, sair por primeiro. Então colocaram o nome dele de Jacó, que significa trapaceiro. Então ele cresce com esse arquétipo de nome, principalmente antigamente, que os nomes tinham mais significados dentro da sociedade. Hoje os nomes basicamente apenas como identificar alguém, mas o nome, quando vemos nas escrituras, está falando da identidade dos indivíduos. Então ele cresce com esse arquétipo, ele cresce tendo como referência que ele é um trapaceiro. Ele cresce nesse contexto. Quando ele chega à sua fase adulta, ele encontra várias coisas aconteceram e ele encontra um detalhe que seu pai está perto da morte e ele vai passar a bênção adiante. Só que ele tinha diferença entre ele e o irmão dele, um era mais peludo e o outro era mais sem pelos. Então Jacó colocou uma roupa de pelo de animal e pegou a bênção no lugar do seu irmão, fez aquele guisado, né, que ele pediu, e depois deu a bênção. Depois Esaú veio e já não tinha mais bênção para ele, que a bênção foi dada para o primogênito. Então nesse sentido você observa que nele mostra-se que aquilo que era apenas uma figura, a gente sabe que a criança não tinha essa intenção no ventre da sua mãe, de ser trapacear, passar na frente. Mas eles pressuporam que isso era uma verdade e assim se tornou. Esse arquétipo dominou a vida dele, até o ponto de ele atravessar na frente do irmão e receber a bênção pelo seu irmão, que era o primogênito. Mais adiante, ele chega e, quando ele foge do seu irmão, ele chega muito tempo depois, ele se encontra com um anjo. E ele, novamente, se agarra com o anjo e quer que o anjo o abençoe forçadamente. E de repente, o anjo o abençoa, mas o fere na perna. A partir daquele momento ele tem uma mudança de perspectiva, uma mudança de vida. Porque agora, em vez de trapaceiro, agora ele passa a ser o príncipe de Deus, que é Israel. Ele passa a ser o príncipe de Deus. Mudou o nome de trapaceiro para príncipe de Deus. E observando essa ideia de nome, todos os nomes têm seus significados próprios. E eles abarcam, eles convergem significados. Significados esses que podem servir de arquétipos para nos conduzir a um propósito, ou ele pode ganhar significado a partir da nossa experiência, da nossa vida. Por exemplo, vou colocar um exemplo ruim aqui. Por exemplo, você colocar o nome de Hitler na sua criança, Adolf Hitler, não vai pegar legal, não vai pegar bem, porque embora o nome seja um nome, o indivíduo ele fez coisas mal, então carregou aquele nome de significado negativo. Então jamais ninguém vai colocar o nome do seu filho de Hitler. Da mesma forma, também no sentido positivo, às vezes quando alguém, por causa da nossa cultura, claro, um santo
né, Jesus, ou alguém assim mais. Ninguém coloca no seu filho porque é um nome elevado. Então vemos essas disparidades aqui, que é bem interessante. Mas o que é que nós podemos tirar, absorver daqui? Que o nome carrega significados, carrega um poder que pode vir sobre nós como um, um arquétipo de fato. Por exemplo, a Lacey Crowley, sua mãe o chamava de besta. Ele acabou se tornando uma besta. Ele associou aquilo à sua existência, porque sua mãe pronunciava que ele era uma besta. Ele associou, ele incorporou a besta. Dessa maneira, você entende o significado e as importâncias dos nomes que damos às pessoas e do nome que a gente tem. Dessa maneira também, no final de todas as coisas, o Senhor nos dará um novo nome. Isso significa dizer que a gente vai receber uma nova identidade, uma nova personalidade, um novo propósito, um novo modo de ver. Podemos pegar isso como exemplo no Novo Testamento. Todos os apóstolos tiveram basicamente seus nomes trocados. Cefas, Simão foi chamado Pedro, Saulo foi chamado Paulo, e assim por diante. O Barnabé, que a gente chama de Barnabé, não era Barnabé, era José de se não estou enganado, era José de Arimateia. Ele foi chamado de Barnabé porque Nabé, ou seja, filho da consolação, ou filho do Espírito Santo. Então vemos que todos eles foram trocados os seus nomes, prefigurando aquilo que talvez já sabendo aquela figura do que iria acontecer no futuro. Então os nomes estão carregados de significado, e é por isso que é importante a gente entender quais são os significados dos nomes que damos às pessoas. E os nomes que damos às pessoas, ela vai direcionar. Não é que a gente acredite que o nome tem um poder mágico, não. Mas os nomes têm significados, e os humanos são formados por imagens e por símbolos. Então quando você dá um nome a uma criança, você está colocando imprimindo nele um símbolo, um significado, uma importância. Dessa maneira, ele cresce. Quando ele tem contato com o seu significado do seu nome, ele começa a ter uma inspiração a ser de acordo com o nome. Porque o nome, consciente ou inconscientemente, ele entra no nossa cabeça e ele modifica os nossos modos de enxergar. Nós somos seres sociais, nós somos seres espirituais e somos seres energéticos, energia. Então, todas essas formas de enxergar essa realidade têm influência sobre nós. Dessa maneira, devemos, de fato, acreditar que quando colocamos o nome em alguma criança ou sobre nós mesmos, nós atribuímos a ele um certo valor. Qual é o seu valor? Você pode ter um nome ruim, você pode ter um nome que não tem um bom significado, mas é importante você lembrar que você irá ter um novo nome, e um nome atribuído por Deus. Deus criou um nome para si, um nome eterno, certo? Yahvé, eu sou o que sou, ou eu serei o que eu serei, ou ele é o que ele é. Dessa maneira, Deus ele tem um nome, um caráter. O nome tem uma figura de caráter, de personalidade. Deus, para se revelar a nós, ele revelou-se como o eu sou, ou seja, aquele que é imanente à realidade, para além de tudo que existe. Ele é o que ele é, certo? Ou seja, ele não muda, ele não tem sombra de variação, ele permanece igual, ele é o que ele é. Dessa maneira, nós também, como indivíduos que cremos neste Deus, devemos ser o que nós somos nele, pois nele receberemos
E já recebemos por meio da fé um novo nome. Um nome que está escrito nos nossos corações. E o nome dele será escrito nas nossas testas, visto que nós já temos ele em nosso coração. Então, espero que tenha servido de, de conforto em algum aspecto e de conhecimento para que você possa entender um pouco melhor sobre a importância dos nomes, a importância do nome na vida dos indivíduos e quais são o seu papel social, sociológico e psicológico na vida dos indivíduos. Amém? Graça e paz.